Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, nas nossas aulas de língua portuguesa. Sempre um prazer aqui estar compartilhando com vocês mais conhecimentos. Professora Rosimeire Guedes, e dando início aqui à nossa aula, nós vamos fazer uma retomada, dos últimos assuntos vistos, na última semana, tanto a parte do gênero textual, como também dos conhecimentos linguísticos. O que é que a gente tem que observar nessa aula? O que é que nós temos que perceber? O que foi que eu aprendi? Foi que faltou compreender nas aulas anteriores. Então, hoje vocês terão a oportunidade de fazer essa reflexão diante do que vocês conseguiram aprender e o que é que falta aprimorar ainda mais, tá? Então, vocês vão observar o texto, nós vamos fazer uma leitura interpretativa, certo? No gênero textual que nós estamos estudando, e vocês vão perceber dentro do texto também a função de cada palavra, de cada classe de palavras dessa que nós estudamos. A classificação delas, o nome, perceber se ela é variável, se ela não é variável, e qual é a função que ela desempenha, dentro do texto nas demais questões. Então, nós temos aqui um trecho, de um texto, de um relato, lembrando que relato de viagem é um texto narrativo, tá? Ele é um texto, geralmente ele é escrito em primeira pessoa, nós vemos, ele é um texto, boa parte dele é descritiva, onde vai descrever elementos do ambiente, tá? E narrativo, porque vai falar de quê? Do personagem, a situação inicial. Vai contar se houve algum conflito na história. Nós temos o enredo, que é o quê? Que é o desenrolar, da história. Então, o relato de viagem ele é mais ou menos assim, dividido entre descrição e narração, tá? A maior parte dos relatos de viagem, eles são feitos em primeira pessoa, onde o narrador ele é personagem, ele participa da história, e conta ao mesmo tempo alguma viagem, alguma experiência de vida vivenciada por ele. Nós temos marcadores de tempo, de espaço, que nós chamamos de... Quando nós vamos classificar esses marcadores de tempo e de espaço, que é o lugar, quando aconteceu, certo? Nós chamamos de advérbio, que é a classe de palavras que vai ficar responsável por marcar tempo, circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, tá? Então, a partir dessas características do relato de viagem, nós vamos começar a leitura do texto. Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos, nem com chuvas desastrosas. Um tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor. Naquele início de aventura, sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista. Começava a gostar da viagem, afinal, o que estou arriscando? Dizia-me. Viajar por um país dos mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera extinta. Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, pura imaginação, pura impossibilidade. Vou tratar então de aproveitar o que a expedição tem de bom, sem maiores problemas. Quando concluí esse raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente, num passo rápido igual e constante. Perceba que nós observamos muito a presença de adjetivos aqui nesse texto. O que é um adjetivo? Nós já vimos, já estudamos, que é a classe de palavras responsável por caracterizar o substantivo. Percebemos aqui muitos adjetivos cansativos aqui, que está caracterizando calores, desastrosos, tá? Então, são outros elementos que há no relato de viagem. Dando prosseguimento ao nosso estudo, tanto textual como linguístico, nós temos a primeira questão, sobre o texto, diz o seguinte: o texto lido apresenta características de um relato de viagem. No trecho, o prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura. O elemento do gênero que se destaca é, então, qual característica,
do gênero textual relato de viagem que eu falei para vocês, que se destaca nesse trechinho aqui. Não é no texto inteiro, mas nesse trecho aqui. O texto escrito em primeira pessoa, percebemos sim, quando ele diz: o prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me. Deixava quem? Eu, né? Então, dá a ideia aí de narrador personagem. Mas vamos observar as outras assertivas, certo? Apresenta marcadores precisos de tempo e lugar. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Ele não vem dizendo, né, lugar preciso aí. Ele faz referência a um país, mas ele não explicita aí nesse trecho que país é esse. A linguagem é objetiva e clara. A linguagem do relato de viagem, ela não é muito objetiva, não, até porque ela é detalhista, né? Ela vem detalhando, vem atribuindo características, ela vai fazendo toda aquela descrição, tá? Então, nós já podemos pular essa daí também. Descreve com precisão cenas, lugares e pessoas. Aqui nós não temos, né, descrição de cenas nesse trecho, nem de lugares, nem de pessoas. Nós observamos aí nesse trecho, né, o que está mais representado é a primeira pessoa, né? Narrado, escrito em primeira pessoa. Então, a alternativa A. No próximo slide, ele nos diz assim: é muito comum em relatos de viagem, além de fatos, ações, observarmos as impressões ou emoções de quem narra. Por isso que não é uma linguagem objetiva. Porque quem está narrando, ele vai expor, né, as impressões dele, o que ele acha, né, daquela situação, e as emoções que ele sentiu, tá, no momento em que ele estava vivenciando. O trecho que aparece essa característica é. Então, o que é que ele quer? Em qual desse trecho aí aparecem impressões e emoções da pessoa que está narrando? Vamos lá. Partimos com um tempo encoberto, mais estável. Um tempo próprio para o turismo. Sentia toda a felicidade, todo o prazer, liberdade de um excursionista, por impossibilidade. Diante dessas 4 alternativas aí, o que nós percebemos que há expressões, né, e emoções, quando ele fala da felicidade, o prazer e a liberdade de um excursionista. Então, aqui está, né, bem característico do trecho, é a letra C. Na questão 3. São palavras do texto que se refere ao campo semântico das impressões climáticas. O campo semântico diz respeito ao sentido. O que é aí, né, nessas palavras, que dá sentido de impressões climáticas, que faz referência ao clima? Por exemplo, galera, turismo e montanha. Não, aí nós não temos, né? Prazer, humor e felicidade também não tem relação com o clima. Partimos, viajar e aproveitar, também não temos. Estável, calores e chuva. Então, quando nós temos aí impressões de clima, calor e chuva, estável também, porque se refere a um tempo equilibrado, né? Quando ele fala de estabilidade, fala de equilíbrio, né, em relação ao clima. Dando continuidade ao nosso material, nós temos aqui, né, um trecho do texto, tá? E que ele pede para você fazer o quê? Para você classificar essas palavras que estão destacadas nele, tá? No texto. Um tempo próprio para o turismo, o prazer de galopar por um país desconhecido, deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade do excursionista. Então, um tempo, esse ele está fazendo referência a artigo ou a numeral? Para saber, para você fazer essa diferença, você pode fazer a troca do numeral 1 pelo numeral 2. Se a frase tiver sentido, tiver coerência, então 1 aí ele vai fazer, né, referência ao numeral. Agora, se você colocar depois do substantivo a palavra qualquer e também tiver coerência, ele não vai ser numeral, ele vai ser artigo. Por exemplo, um tempo próprio para o turismo. Um tempo, se eu colocar 2 tempos próprios para o turismo, fica um pouco incoerente. Se eu colocar tempo qualquer para o turismo, já dá mais sentido à oração, né? Já dá mais sentido à frase. Então, subtende-se que aqui seria um artigo, né, indefinido, tá? Porque ele faz referência a um tempo qualquer, não é um tempo definido, é um tempo impreciso, tá?
Então, nós temos artigo indefinido aqui na letra C. Tempo é um substantivo porque toda palavra que vem acompanhada de um artigo, ele é um substantivo, e substantivo é a palavra que dá nome a seres, né, a objetos. E nós temos aqui desconhecido, que é um adjetivo que está, um país desconhecido, que está qualificando, né, que está dando qualidade ao país, afirmando que ele é desconhecido. Então, letra C. Próxima questão, o que é que nós vamos trabalhar aqui é a questão de sinonímia e antonímia. Especificamente sinonímia, o que é que ele quer? Ele quer que você pegue essas palavras, né? Nós temos aí essas palavras, notável e extinta, né? E ele quer saber qual dessas alternativas aí ele pode trocar sem que haja prejuízo na questão. Então, a palavra extinta e notável pode ser trocado por quem? Por qual palavra sem causar prejuízo na frase, né, na oração? Notável, responsável, não é. Sem valor e extinta também, né, não tem relação de sinonímia. Notável e famoso também, pelo contexto aí, não ficaria legal. O que é que ficaria adequado aí? Viajar por um país dos mais curiosos, escalar uma montanha bastante importante, dá certo? Dá certo. Na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera destruída, extinta, também dá certo? Dá. Então, são sinônimas. Então, a alternativa adequada é a alternativa C. Tá? E aqui falando de interjeição, né, nós vamos trabalhar interjeição nessa questão. Tá? E ela nos diz o seguinte, a questão nos fala o seguinte. Nossa Senhora, como você pôde fazer isso? Então, aqui nós temos uma locução interjeitiva. Nossa Senhora. O que é uma locução interjeitiva? Né? Duas palavras com valor de interjeição. O que é uma interjeição? É a classe de palavras que vai expressar emoção, sentimentos. E as interjeições nós podemos encontrar pelo som, né? Que é a expressão, poxa, ora. E pela escrita a gente identifica as interjeições pelo sinal de exclamação. Então, essa locução interjeitiva aqui, ó, Nossa Senhora, que é o quê? Duas palavras com valor de interjeição, ela vai expressar o quê? Espanto, saudação, satisfação ou desejo. Obviamente que espanto, né? A pessoa está aí espantada, fazendo referência ao sentido de espanto, Nossa Senhora. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês, né, com relação aos conteúdos estudados, tanto a parte de relato de viagem, que é o gênero, como também a parte dos conhecimentos linguísticos, tá? E qualquer coisa, clica de novo, assiste novamente, tira as dúvidas, faz a atividade, envia para o professor e eu aguardo vocês na próxima aula, ok? Um forte abraço virtual e que todos tenham, né, uma semana de estudo abençoada.